faço o que eu quero, eu sou o cara, eu compro o que eu quero, eu uso o que eu quero. Então, comecei a achar. Então, quando você tem alguém, famílias, esposa, e ela começou a me corrigir. Dizer, ó, tá errado, essa vida não tá legal, para com isso. Então, aquilo começa a incomodar quando você acha que eu faço o que eu quero. Você já percebeu que algumas pessoas são tranquilas, mas quando chega o sucesso, se separam, ou então acontece isso, porque ele começa a dizer, todo mundo tá dizendo que eu sou bom, todo mundo tá dizendo, então eu faço o que eu... Você começa a se achar um Deus, porque todo mundo tá dizendo que tudo que você faz é maravilhoso. Então, as únicas pessoas, as poucas pessoas que te corrigem, são aqueles que estão em casa, que conhecem a tua pessoa, que querem o teu bem. Não que o fã não queira o bem, mas é o pai, é a mãe, é a esposa, é um filho que diz, pai, para com isso, pai, para com a bebida, pai, para de usar essa droga, pai, para de curtir tanto, pai, volta para casa, enfim, esposa, enfim. Era isso que acontecia. As pessoas que... Então, o que aconteceu? As pessoas que chegavam para me chamar a atenção, não para me condenar, mas chamar a atenção, cuidado, para com isso. Essas pessoas começavam a ser minhas inimigas. Já não queria mais papo. Inclusive a esposa. Inclusive a esposa. É tanto que a primeira coisa que eu fiz foi deixá-la. Abandonei ela grávida de 7 meses. Saí de casa, vou viver minha vida, não vai faltar nada para você. Eu tenho dinheiro, não vai faltar nada. Tudo que você precisar, não vai faltar. Achando que era... E foi, entre aspas, viver a vida, o filho pródigo. Fui fazer, como eu pensei que podia viver por mim mesmo. Então, ganhei o mundo e comecei a dizer assim, não ganhei o mundo para usar droga, pelo contrário. Assim, nunca usou droga? Não foi drogas que eu usei, não foi bebida, mas assim, eu fiz coisas que assim, que não precisou usar droga. O pecado só traía. Então, eu comecei a fazer o que queria da vida. Eu comecei a passar por cima de pessoas. Eu comecei a não ouvir pai, não ouvir mãe, não ouvir esposa, não ouvir filho, não ouvir ninguém. Eu faço o que eu quero, eu sou o cara e acabou. Vamos aqui, vamos. Eu então ficava naquela roda da galera e uma coisa muito interessante, gente. Eu sempre abro os olhos dos homens. Quando eu saí de casa, eu me lembro que quando eu sentava na roda, que eu nunca bebi, mas eu sentava na roda dos homens. Sim, convivia ali. Convivia com a galera. Aquela galera que dizia assim, não vai pra casa agora não, rapaz. Tu é dominado pela mulher, rapaz. Barriga branca. Rapaz, tu é dominado pela mulher, não vai pra casa agora não. Aquela galera que ficava fazendo isso, quando eu saí de casa, foram os primeiros a dar em cima da minha esposa. Meu Deus. E isso é a novela da vida real, não é novela de faz de conta. Assim também aquela que fica dizendo, mulher, se eu fosse você, eu fazia isso, se eu fosse você, eu fazia aquilo. A tua psicóloga, amiga psicóloga, né? Que fica dizendo... Era aquela que ia por trás... se eu fosse você, eu passava na cara dele, aquela coisa, aquela que fica fazendo efeito. É a primeira também que vai lá na mesa de um restaurante do bar pra dizer, como ela foi burra, se eu tivesse uma sorte dessa, tal, que dá em cima de você. É a novela da vida real. Ainda bem que Jesus nos ensina que nós temos que ser mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. Não é o veneno da serpente, não é a falsidade da serpente. É a astúcia, ou seja, a serpente está aqui, ó. Epa! Então é isso que a gente perde quando a gente perde Deus. A gente perde, é como se a gente estivesse andando com um farol de milha, de quilômetros, e de repente a gente perde a Deus e começa a olhar com um farolzinho ali de fuscazinho pequenininho ali. Nada contra o fusca, gente, mas você está andando com um farolzinho pequenininho que só enxerga 2 metros na sua frente. Então é isso que a gente fica cego. A palavra mesmo diz, né? O diabo veio para cegar o entendimento do homem. Agora você é uma pessoa muito calma, mas geralmente essas pessoas que são calmas, pacíficas, convivem, quando pisa no calo delas são os piores. Porque eu vi uma entrevista dizendo que você num show chutou a cabeça de um cara. Né? Chegou com a orelha cortada em casa de uma briga quando era pequeno, quando era jovem. Mas eu vou contar. Não, mas aí é o seguinte, não deixa de ser a personalidade. Pisou no meu calo. É verdade. Tá entendendo? Não deixa de ser, independente de ser jovem. Eu digo assim, quem realmente mudou a minha personalidade, assim, quem realmente moldou, ou seja, me fundiu novamente, foi Cristo. Sim. Porque antes dele, eu poderia ser uma pessoa tranquila que não pisasse no meu calo. Pisou? Eu era explosivo. Eu era aquele que, se mexer comigo, eu grito. Se mexer comigo, eu vou pra cima. Você tem ideia, gente? Eu vou voltar aqui no tempo. Eu era um menino, como eu disse, vivi tudo isso que eu contei da música, mas aos 13, 14 anos também eu fiz parte de ganguezinha de bairro. Eu tocava meu violão, mas andava com a galera da pesada e pegava briga de bairro. Foi quando eu cheguei com a orelha cortada. E meu pai chegou para mim e disse, e foi uma das coisas mais lindas que meu pai fez, quando ele disse, olha, se você continuar nessa vida, eu não criei filho para ser bandido, marginal, ter filho morto, enfim. Eu não cresci, eu não criei um filho para ser isso. Se você quiser me chamar de pai, saia disso agora. Se você quiser, se não quiser, esqueça que eu sou seu pai. Eita. Então, talvez você diga, meu Deus, que amor é esse? O amor que corrige. É o amor de Deus.
As pessoas pensam que Deus é a misericórdia, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus Deus me ama de qualquer jeito. Ele te ama sim, mas ele não concorda com aquilo que você está fazendo. Deus me ama de todo jeito. Calma aí. Calma não. Ele te ama porque ele é Deus e ele te fez, ele te ama. O amor de Deus é infinito. Mas não quer dizer como a mãe. Meu filho, eu te amo, mas você está errado nas drogas. Meu filho, eu te amo, mas saia da violência, saia do tráfico. Ela não vai concordar. É a mesma coisa meu pai. Meu filho, eu te amo, mas se você continuar desse jeito, esqueça aqui. Lógico que não é como Deus, né? Meu pai teve a coragem de dizer, esqueça que eu sou seu pai. Ele foi o quê? Um homem, como posso dizer, mais rude, mais rude, mais grosso, mais... Foi o necessário para aquele momento. Então eu parei naquele momento, quando ele disse isso, e parei, fiquei ali burrado, bico, o beição, como diz o Matuto, de bico. Mas no outro dia comecei a dizer, não vou não, me dediquei só à música e hoje estou aqui. Aqueles amigos que viveram comigo naquela situação, muitos morreram, outros estão foragidos, outros estão presos. E aqueles que ficaram comigo na música hoje estão aí, muitos formados, outros em outras áreas. Então, assim, a música me salvou e o conselho do meu pai, o não do meu pai me salvou. Talvez se ele fosse aquele pai que dissesse sim para tudo, eu estaria em outro lugar. A música te salvou e, como você estava contando, e ao mesmo tempo quase lhe derrubou. Me salvou, só que eu tinha que... É como diz assim, quando Deus nos dá a graça, a gente tem que continuar sendo graça. Então ele deu o dom, ele me deu a graça. Olha, tá aí o teu projeto, tá aí você não terminou seus estudos, mas vou dar condições para que você consiga vencer na vida, que você estoure, que você faça sucesso e mas ele dá o livre-arbítrio para que você... Ele não fica te lembrando, olha, lembra que foi eu que dei, viu? Sim. Deus não é assim, lembra aí, viu? Foi eu que dei. Ele deixa você livre para que você mesmo tenha consciência e dizer, isso aqui não é meu, não. Louvado seja Deus pelo que eu tenho, louvado seja Deus pelo que eu sou. Então isso eu fui perdendo. E por perder isso, me perdi.